amado, nossa série de mensagens, a gente vai estar trabalhando só que eu preciso de um voluntário agora. Eu preciso de alguém que tem um talento para venda. Temos alguém? Alguém com talento para venda. Vamos lá, gente. Marcos, Ian, quer vir para cá? Vamos aplaudir o Ian aí, gente. Sobe aí, rapidão. Pode subir aqui, filho. Isso. Tudo bem? Tá bom? Correu hoje ou não? Corri. Quantos km? 16. 16 quilômetros, gente, só hoje, Pai amado. Isso eu corri na vida, eu acho, né? Nos meus 18 anos. Cara, eu vou te dar um desafio essa noite. Você precisa vender essa caneta para eles. Caneta pra eles. Exatamente. Tá? Usa todo o sua artimanha aí, todas as suas armadilhas para você vender aí, para ver se você consegue. Vamos ver se alguém vai vender. Depois a gente pergunta se eles foram convencidos ou não. Quem aí está anotando a palavra? Levanta a mão, quem está anotando a palavra? Ó, o irmão lá, o Marlos, anotando. Você tem uma caneta aí, Marlos? Tem? Tá pegando bem? Tá? Quem mais? Quem tem um caderno aí e não tem uma caneta? Você? Cara, eu acho que você precisa de uma caneta. O teu celular vai acabar a bateria. Você vive sem bateria. Tô te falando. Quem aí não tem uma caneta? Levanta a mão. Quem tá com pouca bateria? Reded, você precisa dessa caneta, cara. Se você não comprar essa caneta, você vai ficar sem anotar a palavra incrível que o Gutão vai passar agora. Então fechou, então. Comprei aqui a caneta. Boa, parabéns, mano. Conseguiu vender uma caneta aí, ó. Já tem um norte já para ganhar um dinheiro, né? Me contrato. Muito bom. A questão do anotar a administração foi um bom argumento. Foi ou não foi? Né? Ele tentou. Isso que é bom. Mas, galera, o que essa dinâmica quer trazer para nós nessa noite? A tentação é igual a caneta. Desculpa, errei. O pecado é igual a caneta. A tentação foi essa situação que a gente acabou de ver. E o vendedor, não é o Ian, é um vendedor. Ele é igual ao diabo. Ele sempre vai tentar nos convencer que o pecado é bom. O Ian aqui, com o jeito dele, ele tentou convencer que vocês precisam de uma caneta. E cara, a gente nem combinou, é mais ou menos isso que eu queria dizer mesmo. O diabo, ele sempre vai tentar colocar na tua cabeça que você precisa do pecado. Sempre. Ele sempre vai usar a armadilha dele, a artimanha dele, para você achar e você ter uma convicção na sua mente que você precisa do pecado. Porque aos olhos humanos, no começo, o pecado é bom. Por isso esse poder de convencimento dele, e o diabo ele não muda, ele é extremamente estrategista, mas ele sempre usa das mesmas artimanhas. E ele sempre vai tentar convencer você e eu que o pecado é bom. Então nós precisamos entender que eu e você, o problema não é a gente ouvir ou talvez ser tentado a comprar uma caneta, ou talvez ser tentado a cair em pecado. Esse não é o problema. O problema é a gente cair no convencimento do diabo de que eu preciso desse pecado. O Reded caiu no convencimento do Ian de que ele precisava de uma caneta. Vocês estão entendendo? Então o problema não é a tentação. Porque nós vamos ver à luz da palavra que até Jesus caiu em tentação. Se Jesus teve tentação, ele só não cedeu a ela porque ele é santo. Mas se Jesus teve tentação, imagina a gente. Imagina eu e você. Então o problema não é ter a tentação. O problema é cair nela. E muitos jovens, adolescentes, muita gente
nesse final de semana está caindo em muita tentação. Que foi abrindo brechas, concessões na sua mente, no seu coração, a tal ponto que o diabo entrou e conseguiu convencê-lo que o pecado era aquilo que ele precisava. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, nós sofremos tentações. Em tudo, na faculdade, na escola, no trabalho, todos nós, filhos de Deus, sofremos tentações. A vida cristã, ela não é imune, ela não nos livra das tentações. Elas sempre vão estar lá, elas sempre vão estar querendo atacar a nossa mente, atacar o nosso coração, de todas as formas, de todas as maneiras. Mas a questão é, o que eu faço com essa tentação? Então fala para a pessoa que está ao teu lado, tentação não é pecado. Agora uma frase que eu queria que nessa série você saísse com ela de cor. Não precisa repetir para a pessoa do teu lado, não. Às vezes tem gente que se constrange com isso, né? Pô, não sou muito simpático, cara, tenho vergonha de falar. Então fala para você mesmo, fala bem alto. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. É melhor confessar tentação, você falar para alguém sobre as suas tentações, do que você ter que um dia falar para alguém sobre o seu pecado. Então, quando nós aprendemos isso, a falar com pessoas mais experientes, a compartilhar as nossas tentações com quem realmente pode nos ajudar, com alguém mais maduro, provavelmente alguém que já passou por aquela situação, isso muda tudo. Nós temos a real sensação e a certeza que nós não estamos caminhando sozinhos nessa jornada. Deus sempre estará conosco, amém? Mas nós precisamos de gente nos auxiliando nesse processo, para nós não cairmos em tentações. Porque a tentação, ela não grita, a tentação, ela sussurra. A tentação, ela vem no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente, de uma forma sorrateira. Ela não vem de uma forma muito explosiva, ela vem de uma forma bem calminha, bem tranquila, minando o nosso coração, entrando naquilo que a gente dá espaço para o diabo. Ela não chega como inimiga. A tentação, ela chega como uma oportunidade. A tentação, ela nunca vem aos nossos olhos como inimigo. Ela vem como uma oportunidade. Oportunidade talvez de você ganhar mais, talvez de você crescer mais, uma oportunidade de você ter uma experiência a mais, de você se relacionar com alguém de uma forma diferente. Então você percebe que o diabo, ele ataca em muitas áreas da nossa vida, nos trazendo oportunidades que no começo até pode ser que seja bom, mas no final é a morte, como a palavra diz. A tentação nunca aparece como destruição, ela sempre aparece como solução. A tentação sempre aparece como uma solução. Por isso nós precisamos ficar sensíveis para aquilo que Deus tem para falar. E a palavra deixa claro que a tentação, ela não é pecado. Jesus destrói essa ideia ao ser tentado no deserto. Jesus era alguém santo e não caiu em tentação. Lá em Mateus capítulo 4, verso 1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Se a tentação fosse pecado, Jesus teria pecado. Mas não, ele foi tentado em tudo, mas não cedeu à tentação. A tentação é um teste que revela quem governa o nosso coração. Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Porque a tentação, ela vai revelar para nós quem realmente governa a nossa vida. Se é Deus ou se é o diabo. Se é Deus ou se é os desejos da carne. Quando eu caio em tentação, eu revelo quem governa a minha vida. Quando eu caio em tentação, eu revelo que quem governa a minha vida são os meus desejos. Por isso que a tentação, ela revela o profundo do nosso coração. E uma comparação prática para nós, nessa noite, a tentação é como um link. Sabe aquele link que você tentou baixar algo tão legal, algum jogo, alguma coisa que parecia ser bom, e quando você baixa, de repente vem um monte de vírus, e dá pau no teu computador? A tentação é isso.
A tentação é como aquele parcelamento sem juros, que você fala, vou fazer em 12 vezes, vai ficar top. De repente, lá na frente, vira uma bola de neve, vira algo muito grande, uma dívida muito pesada para você. A tentação é como um atalho que deixa o caminho mais curto. Mas esse caminho mais curto vai te tirar do propósito. É isso que a tentação faz. Então ela não é pecado, mas ela vai nos levar ao pecado. Ela pode nos levar ao pecado. O diabo, ele não oferece algo ruim, ele oferece algo fora do tempo, fora do lugar ou fora da vontade de Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A tentação, ela não começa de fora para dentro, a tentação, ela começa de dentro para fora. Porque quando eu caio em tentação, eu revelo a cobiça do meu coração. Então, o diabo, ele sempre vai nos tentar, nos atacar com aquilo que nós cobiçamos, com aquilo que os meus olhos mais chamam a atenção, com aquilo que os meus olhos mais despertam a atenção. O diabo, ele não cria desejos, ele só explora desejos mal governados. Então, se eu tenho um desejo mal governado no meu coração, e se eu tenho um desejo que eu não coloquei debaixo do senhorio de Cristo, é exatamente esse desejo que o diabo vai usar nas tentações. Se eu não coloquei as minhas finanças, a minha grana, o meu dinheiro, debaixo do senhorio do Senhor, é justamente nessa área que o diabo vai te tentar. É justamente nessa área que ele vai fazer você se perder. Ele vai fazer você cair em pecado. Se a minha vida sentimental, se a minha vida sexual, enfim, ela não está debaixo do senhorio de Cristo, é justamente nessa área que o diabo vai te tentar. E para nós homens, o diabo nunca tenta com uma menina que não é agradável aos olhos, né? Para não dizer outra coisa. Ele sempre vai tentar com uma mulher bonita. E vice-versa, o homem da mesma maneira. Exatamente aquilo que você sempre idealizou na sua mente, que você não colocou debaixo do senhorio de Cristo, é exatamente dessa forma que o diabo vai te tentar. Porque daí você olha, nossa, mas ela é tão bonita, ele é tão bonito, ele é tão cheiroso, ele é tão forte, ele é tão musculoso, exatamente como eu desejei. É exatamente aí que o diabo vai entrar. Então a gente começa a entender como que o inimigo age. O diabo, ele não cria desejos, ele só explora desejos mal governados. Mas vamos ler um pouquinho sobre a palavra, como foi a tentação que Cristo sofreu. Lá em Lucas, queria que você abrisse ou lesse aqui com muita atenção no telão, Lucas capítulo 4, verso 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, onde conta um pouco a história de como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Essa série, ela justamente vai tratar como texto base as tentações de Jesus. E nós vamos dividi-la ela em 3 partes. E hoje especificamente nós vamos falar sobre a tentação que Jesus sofreu no seu físico. O que Jesus sofreu no seu físico. Vamos ler o texto inteiro que ela vai nos nortear nessa série. Lucas capítulo 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Verso 5, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito
não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Contextualizando um pouquinho esse texto, a tentação de Jesus consta nos 3 evangelhos sinóticos. Nos 3, em Marcos, em Mateus e em Lucas. Mas é interessante que cada um desses 3 ele traz um detalhezinho diferente. Em nenhum deles diz que Jesus orou, você percebeu? Eu acredito que Jesus deve ter orado, mas em nenhum desses 3 textos, desses 3 livros, relata a história que Jesus orou. Simplesmente ele fala que Jesus jejuou. Mas eu acredito que Jesus deve ter orado. Em Mateus ele fala que depois de 40 dias ele foi tentado. Já em Marcos e Lucas relata que a tentação ocorreu não depois de 40 dias, mas durante os 40 dias. Então essa diferença de contextualização é importante para nós sabermos. Mas vamos focar aqui no texto em si. O interessante é que aqui nos mostra uma realidade onde Jesus se encontrava. Se você vê no capítulo anterior, Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas e recebido um batismo do Espírito Santo. Então Jesus, em outras palavras, Jesus estava no hype com o Pai. Jesus estava voando, era o início do seu ministério. Então a palavra diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. De repente Jesus tinha acabado de ouvir do Pai que ele era o Filho amado e que o Pai tinha muito prazer. Agora Jesus foi levado pelo próprio Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que loucura. De repente Jesus saiu do sorriso do Pai para o enfrentamento com o diabo. Nos traz uma lição isso. Mesmo nós estando no hype com Deus, nós não estamos livres da tentação. Mesmo os filhos de Deus sofrem tentações. Porque o diabo é assim, ele é astuto, ele é destruidor, ele é serpente, ele é o anjo caído. O diabo é assassino, é ladrão. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. É isso que o diabo faz. Esse é o trabalho dele, essa é a função dele. E o diabo, meu irmão, não tira férias, o diabo não tira folga, o diabo não tem recesso, ele trabalha em todo tempo para te destruir. Então ele está em todo momento estudando seu coração, olhando sua mente, para ver que brecha você dá para ele atuar. Não há nenhum filho de Deus que não tenha sido tentado nessa vida. Todos nós passamos por tentação. E Jesus foi tentado no seu físico. Jesus, além de ser tentado no seu físico, foi tentado no seu emocional, foi tentado no seu espiritual. Mas essa noite nós vamos falar um pouco sobre a tentação física de Jesus, que está lá no verso 3 e 4 de Lucas 4, como nós acabamos de ler. Eu vou repetir aqui para vocês fixarem bem essa parte do texto. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem de pão viverá o homem. Então o diabo atacou Jesus na sua principal necessidade daquele momento, que era a fome física. Jesus estava dias sem comer. Aí existe essa dúvida aí se isso foi depois dos 40 dias ou durante os 40 dias. Como eu falei, os textos ali dos livros, eles não falam exatamente qual o momento. Mas Jesus estava com fome, isso o texto diz. Jesus teve fome. Então o diabo começou a atacar Jesus justamente na sua necessidade. O diabo tentou Jesus quando ele estava fisicamente vulnerável. Toda a tentação começa tentando convencer você de que a necessidade é mais urgente do que a obediência. Toda a tentação do diabo vai tentar te convencer de que a necessidade que você tem é mais urgente do que você obedecer. O diabo chegou para Jesus e em outras palavras falou: Jesus, come aí, transforma essa pedra em pão. Não, obedecer a Deus, não. Que Deus nada. Vai, come esse pão aí. Isso não é filho dele?
E olha só, Jesus tinha acabado de ouvir do Pai que ele era o Filho amado. E o diabo atentou justamente ele na identidade. Se é filho de Deus mesmo, então faça a pedra virar pão, ué. Na mesma frase, o diabo tentou a identidade de Jesus e a necessidade física de Jesus. Então, durante esse mesmo tempo, o diabo tentou Jesus dessa forma. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava ali num momento muito poderoso com Deus. Era o início do seu ministério. E a tentação não é para pecadores fracos, mas para filhos consagrados. A tentação é só para os filhos. Jesus tinha acabado de ouvir do Pai uma confirmação pública que ele era o Filho amado pelo qual Deus tinha muito prazer. Talvez Deus está falando isso no teu coração essa noite. Você é meu Filho amado, qual eu tenho muito prazer. Mas de repente, talvez essa mesma noite você seja tentado. A vida cristã não existe ausência de tentações. E o inimigo diz: você é filho de Deus, porque ele questiona a identidade de Jesus. Quando você sabe quem você é, não precisa provar nada a ninguém. Jesus sabia, Jesus tinha uma confirmação muito clara no seu coração, inclusive uma confirmação pública de que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava provar absolutamente nada para Satanás. Nada. Ele sabia que ele era Filho de Deus. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês essa noite: a tentação da necessidade. Quando o texto fala, manda que esta pedra se torne pão. O pão aqui não é pecado. O pão aqui, a fome, não é pecado. O problema não é o pão, o problema é o tempo, a motivação, é a fonte. O problema é o tempo que não era devido, porque Jesus estava em jejum. O problema é a motivação. Para que motivação dessa forma? E o problema principal era a fonte. Olha, quem estava oferecendo isso para ele era Satanás, era o diabo. Então muitas vezes o diabo vem nos tentar para que ele nos roubar o nosso tempo, a nossa motivação. O diabo vem nos tentar de várias formas. O diabo aqui nesse caso, ele tentou resolver uma necessidade real de Jesus. Ele ofereceu o pão, Jesus estava com fome. O diabo provavelmente ele vai tentar você com uma necessidade real sua. Porque se não fosse necessidade, seria muito fácil vencer a tentação. Seria muito fácil chegar aqui por aí e falar, não preciso dessa caneta, eu nem uso caneta, não sei nem escrever, sou analfabeto. Não, mas eu preciso dessa caneta aí, cara, estou sem caneta, preciso escrever agora. É uma necessidade real. Jesus tinha fome. Era uma necessidade real. Então o diabo sempre vai atacar numa necessidade real nossa, usando artifícios, armadilhas fora da vontade do Pai. Mas nem tudo que é necessidade é permissão de Deus. Não é só porque você precisa, o diabo ofereceu que Deus está provando. Não é só porque você tem a necessidade. Deus conhece a minha necessidade. Ele sabia que eu tinha minhas carências, eu precisava iniciar um namoro. Mas nem sempre é permissão dele. Vai resolver tuas carências primeiro, meu irmão. Depois namora. Senão junta carente com carente dá ruim. Então resolve esse BO primeiro. Se resolve primeiro. Então você vê como o diabo ataca na nossa necessidade. Mas hoje a tentação, ela não é sobre pão. Quantos estão com fome aí já? Não, né? Mais ou menos. Nossa, uma galera, não comeram não, gente? Hoje a nossa tentação não é pão. Mas a nossa maior tentação continua sendo física. Hoje a tentação não é pão, hoje a tentação é sexo. Continua sendo uma necessidade física. Afinal, todo mundo tem hormônio aqui, não tem? Então a necessidade continua sendo física. E a questão é essa. E eu queria perguntar algo para vocês, queria que vocês respondessem para mim. Sexo é pecado? Ixi, os caras estão com vergonha de falar com isso. Sexo é pecado, irmão? Não. Mas fora do casamento é. Sexo é pecado? Não. No namoro é. Sexo entre os solteiros? Pecado. Você entende que uma necessidade física hoje é outra?
ela não é sobre pão. A carne, ela sempre pede um alívio imediato. Ela sempre vai pedir um alívio imediato. Afinal, se eu tenho a oportunidade de estar pecando aqui, estar me relacionando com alguém fora dos padrões do Senhor, fora dos padrões de Deus, é uma necessidade que eu tenho, né? Vamos lá. Vai indo. Vai indo para você ver. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Vai indo para você ver onde você vai parar. Então a carne, ela sempre pede alívio imediato. E não estou falando só sobre sexo, estou falando sobre várias coisas. Sobre quando você está precisando de uma grana e aparece a oportunidade de você ganhar dinheiro fácil. Quando você precisa de uma grana, precisa levantar um dinheiro e de repente aparece no teu celular uma propaganda do Tigrinho. Tigrinho é pecado, irmão? Bom, estão treinados lá ali, ó. Ufa, fiquei com... glória a Deus. Então quando eu preciso de uma grana, aparece tentação, hein, irmão? Joguinho na bet, e por aí vai. Então o diabo, ele sempre vai nos oferecer um alívio imediato. Pornografia. Você entende que a tentação física hoje é diferente? É diferente. Sexo dentro do namoro, sexo entre os solteiros, fica essa pegação toda aí. Quando se encontra um irmão da igreja parado numa praça com a namorada, parece que tem uma pessoa só. Manja? Né? Pode dar risada, irmão, é para rir. Parece que tem uma pessoa só. Você nem acredita que aquela pessoa é da igreja, ou é cristão, ou diz cristão. Diz que é cristão, né? Fala, pô, mas cadê a mina lá, cara? Pô, tá dentro dele lá, filho. Procura que tá por lá. Para que se esfrega, meu filho. Pega essa mão que você fica esfregando e vai numa loja de joia e compra um anel e casa com ela, ué. Ué, a mesma mão que adora aqui, a mesma mão que... deixa pra lá. É o que a carne nos oferece, é o que o diabo nos coloca como proposta. Justamente é o prazer imediato, é aquilo na hora. O diabo, ele quer resolver nossos problemas na hora, irmão. Aparentemente. Mas Deus muitas vezes não resolve na hora, Deus resolve no processo. O caminho, a porta é estreita, mas leva à eternidade. Enquanto a carne, enquanto Satanás quer nos resolver nossos BO, nossos problemas, aparentemente de uma forma muito tranquila, de uma forma imediata, Deus muitas vezes trabalha no processo. Sim, é duro esperar para ter relacionamento com a minha namorada, com a minha noiva. Sim, é doloroso, tem que esperar, meu irmão. Tem que esperar. Quem falou para você que ser cristão é fácil? Quem falou isso? No mundo tereis aflições, meu. Então segura essa onda aí. Deus trabalha no processo. Deus trabalha para que você tenha um casamento abençoado. Tenha satisfação sexual com a sua futura esposa, né? Então o processo do Senhor muitas vezes é a longo prazo. E esse processo que você vai desfrutar dentro do casamento lá na frente, ele vai fazer parte de um processo de santidade na tua solteirice, quando você está solteiro. Para você desfrutar de um casamento abençoado, irmão, deixa eu falar uma parada para você, um segredinho. Precisa buscar santidade quando é solteiro? Então, tudo isso faz parte de um processo, de um longo processo, que ele não é imediato, mas ele é eterno. É isso que Deus quer para nós. Segundo ponto, o perigo de colocar o corpo no controle. O corpo grita, a carne exige, mas não podemos ser governados por necessidade. Olha o que Jesus respondeu diante de todas essas tentações: nem só de pão viverá o homem. Aqui Jesus está declarando uma palavra que está lá no Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, olha o que diz. Jesus aqui lembrou da palavra e declarou a palavra diante do diabo, meu irmão. Olha o que, essa palavra de Deuteronômio que Jesus citou ali para o diabo. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aqui Jesus está lembrando do povo lá no deserto, lá no Antigo Testamento.
Aqui Jesus está confrontando Satanás com a palavra, falando, quando o povo teve fome lá no deserto, o Senhor sustentou com maná, porque nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus trouxe a palavra e jogou na cara de Satanás. Falou, não adianta você me tentar com pão, você não adianta me tentar com essas coisas da carne, que para mim não resolve, porque o mesmo Deus que irá me prover, o meu Pai, é o mesmo Deus que livrou o seu povo no deserto, é o mesmo Deus que fez descer maná do céu. Então é isso que Jesus está falando. Mas quando o corpo manda, o espírito se cala. Por isso que nós não podemos deixar que o nosso corpo nos controle, que o nosso corpo nos governe. Quando o corpo fala mais alto, o espírito se cala. Existe uma guerra espiritual entre o corpo e o espírito, entre a carne e o espírito. Nós precisamos entender isso. Por isso precisamos manter o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus, em todo momento, para que a carne se cale e o espírito fale mais alto. O problema não é sentir tentação ou desejo, o problema é obedecer a tudo que se sente. A palavra diz também que o nosso coração é enganoso. Mas eu vou fazer isso, mas eu vou tomar tal decisão, eu vou fazer isso aqui, meu irmão, é pecado. Não, mas eu estou sentindo, mas está fora, não está legal, mas eu estou sentindo. Vai sentindo, vai. O corpo é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Ele é um péssimo senhor. Quando você deixa o seu corpo, a sua carne te governar. Mas ele é um excelente servo. Quando você fala para o seu corpo, quando você entende que você é templo do Espírito Santo e que o seu corpo serve para a glória de Deus, tudo muda. Terceiro ponto, a resposta correta à tentação física. Olha o que Jesus respondeu para essa tentação. Quando Satanás trouxe essa tentação à física de Jesus, ao físico de Jesus, Jesus ele não discute, Jesus não bate boca, Jesus não argumenta, Jesus não racionaliza. Jesus não fica pensando, Jesus não fica batendo boca, ele só declara a palavra. Por isso que nós batemos tanto firme aqui, de nós conhecermos a palavra, de nós termos a palavra gravada no coração, porque a palavra ela não remove a necessidade, mas ela sustenta o caráter. A palavra ela não vai remover a tentação e os seus desejos. A diferença é que ela vai preservar, ela vai proteger o seu caráter, o caráter de Cristo em nós. A palavra não livrou Jesus daquele momento, mas trouxe proteção a ele. Jesus escolheu ficar com fome, mas continuar fiel. Escolha a melhor parte, que é estar com Cristo. Não caia na tentação. Talvez você nesses dias tenha sofrido muito ataque na mente, muito ataque no seu coração. Talvez pensamentos de morte, talvez pensamentos de abandonar tudo, talvez uma tentação muito forte de ficar com alguém, de fazer sexo com alguém, enfim, qualquer outra tentação física. Talvez de roubar no seu trabalho, de fazer alguma coisa errada que Deus não aprova. Mas o Senhor está te encorajando essa noite. Grava a minha palavra no seu coração, que eu irei te livrar de todas as tentações. De todas. É melhor um corpo vazio do que um espírito contaminado. É melhor você sofrer na carne do que sofrer no espírito. É melhor você sofrer na carne e ter o espírito totalmente conectado com o Espírito de Deus. Como nós temos falado aqui, agora nos últimos domingos, sobre a série do Fogo do Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a vencer as tentações. A palavra de Deus nos ajuda. Por isso precisa ter a palavra gravada no meu coração, gravada na minha mente, para quando a tentação chegar, eu possa declarar a palavra, eu posso invocar o Espírito Santo para que ele me ajude nesse momento.
Não só isso, ter gente de confiança, gente madura na fé, para me ajudar em todo esse processo. É isso que nós precisamos. Porque é melhor confessar tentação do que confessar pecado. É muito melhor. Se a banda puder subir aqui. E a minha pergunta para você essa noite: o que tem te alimentado nesses dias? O que tem alimentado o seu coração? Jesus, quando foi tentado, Jesus estava cheio da palavra de Deus. Jesus estava num momento extraordinário. Jesus estava com a palavra gravada no seu coração e na sua mente. Agora minha pergunta: do que você tem se alimentado nesses dias? Quando a tentação chegar, o que você vai falar para o diabo? O que você vai dizer para Satanás quando a tentação chegar? A grande pergunta desse texto e não é sobre pão, é sobre dependência. Você tem vivido do que, meu irmão, esses dias? Será que você tem vivido dos teus sentimentos, dos teus desejos, ou daquilo que Deus já prometeu para você através da sua palavra? Será que você tem vivido dos seus desejos, você tem vivido daquilo que você sente, ou você tem vivido com uma palavra, com uma promessa do Senhor? É isso que vai te sustentar na tentação. Quem vive de necessidade morre de vazio, mas quem vive da palavra atravessa qualquer tentação. Tentação não se vence com força de vontade, se vence com a verdade. Eu estou com força de vontade hoje, eu senti que eu acordei cheio de força de vontade. Vou vencer a tentação. Tentação se vence com a verdade, meu irmão. Você não tem a verdade cravada no teu coração, você não tem a palavra cravada no teu coração, provavelmente você vai cair em tentação. Você vai ceder às tentações. O que sustentou Jesus no deserto foi a palavra gravada no coração. A palavra não é só para nos informar, a palavra é para nos proteger. A palavra nos protege. Aquilo que você alimenta hoje provavelmente irá te governar amanhã. E essa é a minha pergunta: do que você tem se alimentado? Aquilo que você se alimenta hoje é o que vai te sustentar amanhã, é o que vai te governar amanhã. Qual tem sido a sua fome nesses dias? Vencer a tentação não é perder prazer, mas é preservar o propósito. Vencer a tentação não é perder o prazer naquilo, o desejo vai estar lá, mas agora você, quando vence a tentação, você está dizendo para o mundo espiritual que a tentação, que aquele desejo não te governa, e que aquele desejo será suprido na hora oportuna que o Senhor quiser. O interessante desse texto é que no verso 13 diz que o diabo ele saiu e iria voltar numa hora oportuna. O diabo ele sempre vai estar aí. Ele sempre vai voltar. Ele sempre vai lançar seus dardos, suas armadilhas no teu coração. A questão é: qual vai ser a sua reação diante disso? Mas eu tenho vergonha de confessar tentação. Eu tenho vergonha de falar das minhas tentações para as pessoas. Deixa eu falar um negócio para você. Você precisa aprender a ter um amigo de confiança maduro na fé, para você abrir isso para ele. E ter a palavra cravada no seu coração.